A paz do Senhor, Pastor Josias, e a todos vocês que nos assistem. É uma alegria estar aqui para conversarmos sobre a educação de nossos filhos, tendo a Bíblia como a nossa referência de verdade, fé e prática, bem como os conhecimentos das ciências sociais e humanas. E saber que você escolheu nos assistir e participar deste momento conosco. Estamos no 5º episódio do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor. E hoje vamos falar a respeito da composição das famílias, tomando como cenário a história de Esther e o ensino para o nosso tempo. Ao termos a Bíblia como a nossa referência de verdade e de fé, entendemos que a família é um projeto criado por Deus desde a criação do mundo e biblicamente constituída por um pai, uma mãe e filhos, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 a 28. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E o que a Bíblia registra sobre a composição da família? Como vemos, a Bíblia registra a figura do pai, Adão, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Registra a figura da mãe, Eva, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E seus 3 filhos, Caim, e conheceu Adão a Eva sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, Abel, e teve mais a seu irmão Abel, e Sete, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Além da composição familiar, a Bíblia também nos apresenta a definição de cada um, que são diferentes, mas colaborativas. Vejamos. Ao marido, a Bíblia fala em Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A esposa, em Provérbios 31, 10, 11, o Senhor diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. E aos filhos, a palavra registra em Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o livro de Esther, escrito aproximadamente 1000 anos depois do livro de Gênesis, comprova que Deus não muda. Em seu capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. No capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus apresenta o nome do pai de Esther, Abiail, da tribo de Benjamim. E apesar de não trazer o nome de sua mãe, a Bíblia não deixa de declarar a composição familiar da casa de Esther. Ela teve um pai e uma mãe. Vemos que a palavra de Deus não mudou. A mesma composição familiar descrita em Gênesis se repete em Esther. Portanto, o que está escrito na Bíblia é a composição da nossa família. Contudo, a sociedade mudou e permanece em modificação. Desde a criação, o adversário trabalha para colocar dúvidas nas mentes das pessoas. Assim foi com Eva no Jardim do Éden e, do mesmo modo, ele continua trabalhando em nossos dias. Em 2018, a revista Crescer fez um levantamento nacional com 2.137 pais e mães de crianças de 0 a 8 anos para conhecer os novos arranjos familiares. E o que a pesquisa nos mostrou? Que até a década de 60, os papéis de gênero eram bastante definidos na organização familiar tradicional e que o modelo tradicional de família, pai, mãe, filhos, que em 1995 correspondia a 58% das famílias brasileiras, passou para 42% na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. É verdade que Deus deu livre arbítrio às pessoas
para fazer as suas próprias escolhas e serem responsáveis por elas. Bem como é verdade que o adversário, ao reconhecer a família como um projeto de Deus, tem lutado para destruí-la. Como resultado, temos composições das famílias atuais que nem sempre se aproximam da nossa referência de verdade, fé, prática e estrutura familiar. E nós, pais e mães, precisamos ter a clareza que o fato de não assumirmos determinadas narrativas presentes na sociedade como modo de vida não faz com que elas desapareçam. Por isso, precisamos conversar abertamente com os nossos filhos a respeito das diferentes configurações familiares que foram sendo criadas pelo homem, das diversas referências, para que eles aprendam desde a mais tenra idade a conviver com as diferenças, a respeitar todas as pessoas, a amá-las e orar por elas, porém, não se apropriar das más escolhas. Devemos ensiná-los que nós não somos nem melhores nem piores do que as pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas, mas a nossa referência é a de Cristo. Escolhemos obedecer ao que está registrado na Bíblia e essa boa escolha traz implicações e posicionamentos para a nossa vida. Assim, devemos conversar sobre a composição familiar fundamentada na Bíblia com os nossos filhos, para que eles se sintam seguros e confiantes para, no futuro, fazer a boa escolha e formar a sua própria família. Lembremos, qual foi o segredo de Ester para preservar o seu povo? O banquete do vinho. O segredo de Ester é o nosso segredo. Nós educamos os nossos filhos no temor do Senhor, ensinamos a verdade para que eles sejam preservados dos ensinos pervertidos e venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, conforme a Bíblia registra no livro de Apocalipse, capítulo 12, 11. E seu filho está com dúvidas sobre a composição familiar? Hoje é tempo de reconstrução, de vigilância e de oração. Responda hoje, mostre a fundamentação das suas respostas na Bíblia. Não deixe que o mundo responda primeiro. Por isso, converse, ensine, ore e jejue pela vida dele. São os recursos da graça que o alimentará e preservará o seu coração, seus pensamentos e suas ações. Que o Senhor permaneça nos abençoando grandemente na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.